E aí, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo. Vamos esperar a galera chegar um pouquinho. O Juninho também daqui a pouco tá chegando. Hoje vai ser, hoje a live vai ser bem interessante. Vamos falar sobre o inferno, né? Olha aí quem entrou também, Juninho. Sejam todos bem-vindos. Estou vendo que a galera tá entrando aí. E Fala, aí, galera. Ju, E aí, Guilherme, tudo bem? paz? Graças a Deus. Deixa eu jogar aqui, posicionar aqui a mesinha, deixar no esquema. Boa noite para quem já está acompanhando aí, gente. Aquele momento da live que a gente já pede, clica no aviãozinho, né? Já manda para a galera aí. Envia Por para todo favor. mundo, eu já vou enviar também para Olha, uma galera aqui. Thiago Múcio entrando também. Olha só, Pessoal, gente. faz tão importante aí também. Gente, vai falando se o nosso áudio tá bom, se vocês estão conseguindo nos ouvir certinho. E faz um favor, como o Juninho falou, pega no aviãozinho, já vai mandando para os teus amigos, manda para todo mundo, que hoje o assunto vai ser muito interessante, tá? Hoje vamos falar o que é inferno. O que é o inferno? Aonde existe? Né? O que ele faz da vida? Hoje, sexta-feira, no Globo Repórter. Aquela frase de sexta-feira. Né? Nossa, dessa vez até abriu mais opções para me enviar aqui para as pessoas. Que Normalmente isso? vem uma opçãozinha pequenininha com 10 pessoas só. Eu já cliquei em mais de 30 aqui para enviar. Nem sei se a pessoa, como você diz, dá para enviar para todos que a gente conversa, né? Sim. Então, eu estou enviando aqui para todo mundo que eu já vi na vida. Até o André Bocelli vai receber uma notificação da nossa live. Que isso? Enviado, com a graça de Deus. Boa Bom, noite, Lisa. galera que já está participando por aí. Araújo. Isso aí, galera. Vai enviando aí o aviãozinho pro pessoal, que hoje o tema é legal. Ju, para começar a live, vamos começar com uma pergunta clássica. Por que nós vamos falar sobre o inferno hoje? É interessante, né? Porque quando a gente para falar sobre algo, né? Sempre tem um porquê, né? Mesmo que a gente não saiba, né, ele está meio que no meio da jogada. Né? Então, o porquê de falar sobre o inferno? Gente, a primeira coisa é que não se prega mais sobre o inferno. Não se fala mais do inferno, né? Tem um certo medo, um certo receio, né? Muitas vezes. Então, a primeira coisa, a gente quer falar sobre esse tema. É um tema complicado, é um tema que a gente vai falar das coisas da igreja, né? Quando a gente falar alguma coisa que é nossa opinião, a gente vai falar, ó, isso aqui é a minha opinião. A gente quer falar as coisas da igreja, trazer cismo, trazer passagem bíblica, mas de forma prática. Essa é a primeira coisa. Né? Como não se prega, a gente quer ousadamente falar E sobre nem isso. deveria ser um tabu. E é um Sim. tabu hoje que não deveria ser, né? Uhum. É muito fato, porque os santos sempre falam de uma forma ou de outra disso, né? Por mais que a gente vai falar um pouquinho sobre visão de santos, sobre esse tema de inferno, mas independente de o santo ter uma visão ou não, ele sempre tinha esse temor pela perca da alma. Aí o segundo ponto é que nós deixamos de olhar para o inferno como algo que pode nos ajudar. Aí você pode se perguntar, mas como é que o inferno pode me ajudar? O inferno ele nos Né? ajuda quando a gente tem temor dele. E aí tem uma frase, né? O temor do inferno salva a cada um de nós. A frase resumida é, né? O inferno salvou a muitos. Não, o inferno salvou a muitos, é que o temor do inferno é que salva. Então, esse é o segundo motivo. E o terceiro motivo é que quando é falado sobre o inferno, às vezes é falado de forma um pouquinho superficial. É colocado de uma forma assim muito subjetiva, não se é colocado muitos embasamentos, fala-se de uma forma muito soft, né? A gente quer falar aquilo que a igreja fala. Né? Se você acha o que a igreja fala soft, né, fofinho,
tranquilinho, aí é seu critério de acolhimento. Né? A gente quer falar aquilo que a igreja fala. Sim. Esses são os 3 pontos, então. Primeiro, não se prega muito sobre o inferno. Segundo, não olhamos, né, para o benefício que o temor do inferno pode nos dar. E o terceiro ponto, objeções bastante supérfluas quando se fala sobre o inferno. Você já deve ter escutado, né? Será que Deus criaria o inferno? Por que Deus permite o inferno se ele é amor? A gente vai comentar sobre algumas coisas. Vai comentar sobre tudo isso. Com certeza. E só frisando, como o Juninho disse, tá, gente? O que nós vamos falar aqui é o que a igreja fala. Quando nós formos falar algo de nossa opinião, nós vamos falar, a minha opinião é essa. Por quê? Porque o que nós estamos fazendo aqui é tudo embasado, tá, gente? Por exemplo, catecismo, livro, literatura da igreja, né? Tudo embasado. Então vamos começar, para a gente não perder tempo. Que assim, antes da gente começar a entrar no tema em si, inferno, vocês precisam entender algumas coisas primeiro. Por exemplo, quando Deus criou os anjos, Deus ele criou os anjos. Vamos pensar no exemplo de quando Deus também nos criou, tá? Eu não vou entrar muito explicando aqui, porque durante a semana eu já expliquei. Falei sobre o amor de Deus, sobre a nossa criação, sobre o pecado e por aí foi. Enfim, quando Deus cria o homem, ou seja, cria o anjo, os anjos também não tinham uma plena visão de Deus. Não contemplavam Deus em sua essência, assim como nós hoje. Sabemos que Deus existe, mas nós não o vemos, né? E nessa visão angelical, nós temos que entender que os anjos, eles são espíritos, e espírito não tem corpo. Então, como que a gente pode entrar nessa dinâmica de eles não viam a Deus? Né? Então, para você entender... Oi, Júlio. Um exemplo interessante, né, é ver a imagem de São Miguel, por exemplo. Né? Mas por que São Miguel está com a espada, né, está com a couraça? O Gui vai explicar, gente. Calma. Então, assim, como ver a essência de Deus? Então, assim, como eu ver a Deus? Quando eles contemplavam Deus, mas não contemplavam na sua essência. O que seria não contemplar na essência? Eu vou dar um exemplo aqui hoje da nossa realidade. É como se hoje eu visse Deus como se fosse uma luz, só que eu não conseguia ver Deus através dessa luz. É uma visão embaçada, ou seja, eles não conseguiam ver a essência de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que um anjo ou um ser humano consegue contemplar a Deus, é impossível pecar. É impossível não amá-lo, não tem como, porque você vai contemplar essa essência. Então, por que Deus muitas vezes priva-nos desse encontro e dessa visão? Gente, eu estou usando muitas metáforas para você conseguir entender. Por quê? Porque Deus nos fez com livre arbítrio. A partir do momento que eu contemplo Deus em sua essência, como é impossível não amá-lo, não querê-lo e não pecar, então eu perco a minha liberdade. Então, na minha liberdade, eu primeiro preciso escolher a Deus, para depois contemplar a Deus com a minha decisão já feita. Né? Então, eu preciso escolher a Deus. E foi assim que aconteceu com os anjos. E aí, quando Deus explicou aos anjos qual era a intenção dele, toda a criação da humanidade, isso é tema para outra live, né? Já fica aí o spoiler que eu falei. Sexta-feira que vem nós vamos falar sobre o mundo dos anjos, sobre a criação dos anjos, né? Toda a hierarquia dos anjos, né? Então nós vamos falar sobre isso, por isso que eu não vou entrar tanto assim. Então quando Deus conta do plano, Lúcifer, né? Com seu orgulho, com toda a sua soberba e sua vaidade, ele que era Lúcifer, portador da luz, achou que ele era a própria luz. E aí, então, Lúcifer não começa a querer fazer coisas diferentes. Tipo assim, será que esse é Deus mesmo? Eu acho que ele só é mais um criador. Ele nos criou, mas ele pode ser um anjo mais evoluído. Então ele começa a jogar algumas ideias para os outros anjos. E aí, quando acontece a batalha no céu. E essa batalha no céu, o que seria essa batalha no céu? Quando o Juninho veio e trouxe o exemplo de São Miguel Arcanjo segurando a espada. Essa batalha no céu existiu no intelectual, através do diálogo, através do convencimento. Por quê?
Porque espírito não tem corpo. Como é que eles iam pegar uma espada e acertar no outro? Não tem. Quando você pega em Efésios, Efésios vem dizer o seguinte: não são contra homens de carne que devemos lutar, mas o Espírito nos dá. Eles falam, pega o seu capacete da salvação, né? A espada que é a palavra, as sandálias da humildade. Então ele pega a espada que é a palavra. Ou seja, por isso que quando São Miguel fala, ninguém como Deus, quem como Deus? Ninguém como Deus, né? Então ele usa a palavra. Ou seja, a palavra era a espada. Então, o que acontece nessa guerra no angelical, né? Intelectualmente, é na base do convencimento. E, coincidentemente, hoje, o que nós fazemos para convencer as pessoas, Juninho? Usamos a palavra. É um grande detalhe, né? Os anjos, a exposição era de verdades, né? Então, São Miguel, por que ele vence? Porque ele disse uma verdade. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Então, é essa questão de expor as verdades. É por isso também que, de uma forma ou de outra, né, aqui nós entramos numa certa batalha, né, a gente rezava para esse momento, né, e quantas pequenas dificuldadezinhas que a gente foi tendo, né, e a gente está durante a semana a verdade, né, durante vários dias aí, né, para preparar, a gente quer realmente levar as verdades sobre o inferno, né. Então, quando a gente entende essa batalha, né, a gente entende que o Gui já fica de novo a dica, né, sexta que vem já. Pra falar a verdade, já marca as próximas 3 sextas-feiras aí, às 22 horas, live com o Gui aí e outras pessoas que vão participar. Ele vai falar um pouco mais sobre isso. E quando a gente entende essa batalha, a gente precisa começar a definir algumas coisas. Né? Por exemplo, a gente conversava, né, o Gui, mas vamos pensar em algumas perguntas que o pessoal pode perguntar, né, pode mandar. O que é o inferno? Né? Porque pode ser que você não saiba o que seja o inferno. Você não sabe o que é, né? Você imagina, né, por exemplo, um negócio de fogo, um negócio que o inimigo vai estar de chifrinho lá, enfim. A gente quer definir um pouquinho mais. Né? O inferno, ele é tanto o estado das almas dos condenados, ou seja, teve uma pessoa que perguntou, lá na página Santíssimo Sacramento, né, quais pecados que levam a gente para o inferno. Todos os pecados graves. Mas o que é o estado? É o estado de você morrer em pecado grave. O inferno, então, é esse estado dos homens condenados. É também o local, é também o estado dos demônios. E também o lugar onde eles estão. Aí já veio uma pergunta do próprio Gui, né? A gente estava conversando, mas... Onde eles estão? É um lugar... como o Gui falou, e por isso que ele introduziu dessa forma, né? O que é importante entender é que a parte o corpo espiritual, né? Então, o lugar não é necessariamente um lugar físico, né? A gente precisa entender alguns pontos, é claro que aí estaria uma teologia extensa sobre isso, mas de forma mais específica é isso, é o estado dos condenados, né? Dos demônios, os homens que morreram em estado de pecado mortal, e também o lugar onde estão esses condenados. A igreja, ela não vai falar, depois a gente vai finalizar com o catecismo, ela não vai falar assim, tipo, olha, o lugar é na latitude 32, longitude 45, ou é próximo do planeta X, ou na galáxia tal. A igreja não vai falar isso. Então, e o interessante é que quando eu estava falando justamente dessa guerra na parte do intelectual, chegou um momento nessa guerra que não tem mais anjos se convertendo, porque quem tinha que estar do lado de Deus estava, e quem tinha que estar do lado de Lúcifer estava. Não tinha mais esse poder de convencimento mais. Os argumentos já tinham se esgotados, né? Já tinham se esgotado. E aí é quando Lúcifer e seus demônios são afastados da presença de Deus. E aí, para onde eles vão? Mas a pergunta deveria ser, aonde eles estavam? Porque espírito não ocupa lugar, o corpo ocupa lugar. Né? Eu estava até comentando com o Ju, não existe em cima e nem embaixo. Né? O em cima e o embaixo é uma forma que o homem, o ser humano, utiliza para falar o que é superior e o que é inferior. Né? Então, o céu está acima, o inferno está abaixo. Né? Mas é por causa da forma que o homem traz o significado para ele poder entender essas coisas. Olha o Padre Edson aí falando.
Padre Edson já adiantando a nossa resposta para o final. Então é justamente isso. Então o inferno é essa separação de Deus. Ou seja, você está separado de Deus, mas não quer dizer que está acima ou está abaixo. É a forma que o homem entende. O Juninho fez até uma piadinha sobre o Japão. É interessante, né? Porque, pensa só, gente, aqui a gente quer trazer algumas analogias, né? E aqui é um ponto de vista nosso, né? Um ponto de vista só para entender essa parte que o Gui está falando. Ponto de vista nosso, viu? Bem nosso. Bem? Preste bem atenção nesse ponto, né? Quando a gente falar de doutrina, a gente vai falar de doutrina. Quando a gente vai falar de pontos de analogia, essa analogia. Mas pensa só, aqui no Brasil, o que é o nosso superior? A gente olha para o céu, beleza. Mas o que está abaixo de nós? Tá, se a gente for varar a Terra, o oposto do Brasil, eu não vou saber exatamente, né, geograficamente, mas é o Japão. Então quer dizer que para o Brasil o céu é o céu e o inferno é o Japão, porque está no inferior, né? É claro que a palavra, gente, inferno, ela vem de ínferos, de inferior. Quando a gente vai entrar agora, já aproveitando dessa pequena analogia, para entrar na parte das Sagradas Escrituras, a gente vai entender, né, que Sheol, né, do Antigo Testamento, né, e no Novo Testamento tem o Geena, né, ou seja, o Sheol, toda essa questão da mansão dos mortos, que teve uma pessoa também que perguntou, a gente já comenta sobre isso, a Geena, né, esse fogo inextinguível, né, não se acaba. Vamos entender, né, o Gui falou, superior, inferior, então o inferno vem dessa palavra, ínferos, que é realmente inferior, né? Está abaixo, mas abaixo nessa dimensão. Quando nós buscamos a Deus, nós buscamos as coisas do alto. Então, o inferno ele está abaixo disso. Algumas referências bíblicas, né? Vamos tomar alguns pontos bíblicos para entender, já que a palavra vem disso, antes era usada Sheol, Geena, agora, né, no Novo Testamento vai ser usado Geena. Algumas palavras que falam especificamente. Por quê? Tem gente que fala que não acredita no inferno, né? E eu não sei, aí aqui é doutrina da igreja, né? E aí aqui é parte da doutrina da igreja, é dogma. Se você não sabe o que é dogma, é algo que a igreja estipula para que o fiel creia. O fiel ele é obrigado a crer, mas não é uma obrigação que tira a liberdade nossa. É uma forma de balizar a fé, é uma forma de demonstrar até que ponto a gente pode ir com toda a certeza. Então, o inferno exemplificando melhor, dogma seria o quê? Isso é que a Igreja Católica acredita. Você, como um verdadeiro católico, toma isto como verdade no seu coração, né? Seria resumidamente isso. E aí, por ser um dogma, nós crendo em Deus, crendo na Santíssima Trindade, professando a nossa fé, batizado, é um dos pontos que nós devemos acreditar. Sim, o Senhor vai mostrar, a gente começa a estudar, a gente pode investigar sobre, né? Mas é algo que é dogma. E ele é um dogma totalmente embasado na Sagrada Escritura. Você que não sabe, tem 3 pontos aí de embasamento geral da igreja, né? Sagrada Escritura, tradição, magistério. É embasado nos 3 pontos, mas na Sagrada Escritura também. Então, ó, alguém pediu a referência, né, dos livros, depois a gente vai comentar. Eu vou falar aqui algumas passagens. Eu vou pegar só 2, para não ficar muito extenso, né? Eu vou pegar uma do Antigo Testamento, Daniel 12, no versículo 2, que vai nos falar sobre o inferno. Daniel 12, no versículo 2, não tinha deixado aberto ainda, a gente acha na hora, está aqui, vai dizer assim, ó: muitos daqueles que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna, outros para a ignomínia, a infâmia eterna. Então aqui, Daniel já dá o contexto do céu, mas também o contexto do inferno, né? Essa ignomínia e infâmia eterna. Quando a gente pegar lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, no versículo 12, a gente vai ver assim, ó: enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dente. Bom, agora se você desconfiado da existência do inferno, ouvindo essas palavras e muitas outras,
Vou citar aqui algumas parábolas, né? Depois o Gui já pode entrar comentando alguma delas se quiser. Parábola do joio, da rede, das núpcias reais, das virgens prudentes e imprudentes, a parábola dos talentos. Gente, são várias palavras, várias passagens bíblicas que vão falar justamente sobre a existência do inferno. Né? É importante a gente entender isso. Comenta pra gente algumas passagens aí, alguns trechos, Gui. Sim, tinha do rico, né, que estava no inferno, e aquele que estava no céu. E aí ele falava, molha o dedo, a ponta do dedo, para eu me refrescar aqui embaixo, né? E ele fala assim, não, o abismo entre eu e você é muito grande. Né? Então, assim, essa referência, cara, quando eu li pela primeira vez, me marcou demais. Ela me marcou justamente por isso, né? A distância entre você é muito grande. E aí ele naquela tentativa de falar assim, então volta para avisar, né, a minha família para que eles não cometam o mesmo erro e estejam aqui. Então isso realmente... É interessante porque quando a gente pega algumas palavras, gente, tem muitas, mas muitas mesmo, né? Lucas 3, 7 a 17, Mateus 10, 28, Marcos 9, 43, Sabedoria 5, 15, Eclesiástico 7, 19. Para quem for assistir a live depois aí, vai poder ver certinho. Depois a gente manda nos perfis. Ele fala do fogo eterno, né? Do fogo ardente. Sim, o suplício eterno, né? E aí, mais uma palavra aqui, ó. João 3, no versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. É um ponto interessante para a gente entrar, Gui. Né? Tem também as passagens nas cartas, enfim. Né? Aí a gente pode entrar no... Eita. Deu. Elas falam que, né, Deus é bom, né, condenar pessoas para o inferno. Não sei se você já pensou nisso, né? A gente ouve muito isso, né? Fala assim, não, se Deus é amor, por que o inferno existe? Se Deus é amor, por que ele condena os teus? E aí, voltando um pouquinho para a explicação do início, onde acontece a guerra, e aí, como Deus viu que não tinha mais como convencer, como os anjos viram que não tinha mais como vencer Lúcifer e os seus demônios, ele falou, tá bom, eu vou dar o que você quer, né? Pode ficar sem a minha presença, né? Afaste-se de mim. E aí, muita gente, Ju, já veio falar comigo assim, não, mas eu peco, mas eu não quero ir para o inferno, não. Eu peco, mas eu não quero ir para o inferno. E aí eu falo assim, tá, mas às vezes, quem está no inferno, às vezes não, é certeza, quem está no inferno hoje também não queria estar lá, de início. Mas o que nós temos que entender é o seguinte, que quando eu peco, beleza, esse pecadinho me leva para um pecado um pouquinho maior. Aí, esse pecado maior me leva a um pecado muito maior. E quando eu vejo, eu estou pecando de uma maneira que para mim já não me faz mais diferença. Não, Guilherme, não é assim. É sim. Um exemplo melhor, droga, crack, vamos dar um exemplo. No começo você fala, eu estou no controle. Eu posso parar quando eu quiser. Chega uma hora que você não consegue parar mais. E chega uma hora que não faz mais diferença nenhuma. Entende? Então, e aí, o que nós temos que entender? Que Deus, por me amar, quem viu o meu primeiro vídeo explicativo dessa semana, quando eu falei do amor, o amor ele me dá essa liberdade. Né? Então, eu estava conversando um dia com uma mãe. Né? Uma mãe estava falando que Deus ama e que não tem como as pessoas irem para o inferno. E eu falei assim, imagina seu filho. O seu filho ele quer distância de você. Você deixa de amar ele? Ela falou, não. Mas você consegue convencer ele a voltar caso ele esteja decidido a não voltar? Ela falou assim, não. E você deixa de amar? Não. Eu falei, então, é o que a gente faz. É a escolha nossa. Entende? É uma escolha minha. Mas, Guilherme, aí já vem outra pergunta. Mas Deus teria que perdoar todos os pecados? Mas Deus perdoa todos os pecados. Deus perdoa quem está arrependido. Deus não tem como perdoar se você não se arrependeu. Uma vez um padre amigo meu veio contar para mim, né,
que ele foi atender uma esposa que, na verdade, estava em segunda união, mas essa segunda união não estava do jeito certo, né? Ela ainda estava com o esposo primeiro e estava também com o segundo. E ela foi se confessar. Aí ele perguntou para ela, tá, mas antes de eu te dar o perdão, eu preciso entender. Você se arrependeu? Você vai parar de fazer isso? Ah, padre, eu não sei se eu vou parar de fazer. Eu falei, então eu não posso te perdoar. E, tipo, entende? Eu só posso perdoar se você se arrependeu. E aí eu quero utilizar aqui até conceito literário, né? Que vem dizer o seguinte, mas Deus não pode perdoar um demônio, estava perguntando, né? Porque Deus não pode perdoar quem não se arrepende de seu pecado. Fazer tal coisa seria uma desordem. E Deus não pode cometer desordens. Como se vê, o problema, olha só, não está no pecado, porque Deus pode perdoar tudo, senão na vontade. Deus não força a vontade. Entende? O problema não está no pecado, o problema está na vontade. A Deus tudo perdoa, mas ele perdoa a quem se arrepende e a quem quer realmente ser perdoado. Então, no caso de Lúcifer, por exemplo, a gente até poderia perguntar, mas Deus não poderia perdoar Lúcifer? Hoje não mais, porque Lúcifer já tomou a decisão, ele já está decidido, né? Então não tem mais o que fazer. Entende? E aí... Pode falar. Interessante desse ponto, né? Que, só complementando aquele detalhe que o Guilherme falou, né? Ah, mas o pecado, eu peco, né? E aí eu começo a pecar mais, né? O crack, é claro, é muito visível pra gente. Mas você que, às vezes, está afundado aí na questão da mentira. Nós também podemos mentir, falhar, erramos. Mas, às vezes, você começa a contar uma mentirinha e vai continuando. Isso São Tomás de Aquino vai dizer, né? Que é a desordem habitual. O pecado gera em nós uma desordem habitual. Então, você vai tendo um hábito. O que é o hábito? É praticar aquilo mais vezes. Um bom hábito é chamado virtude. Um mau hábito é chamado vício. Então, você vai se viciando. Você vai tendo aqueles espaços mais e mais. Isso vai gerando tudo que o Gui acabou de comentar, né? E é interessante quando ele falou do trecho, né, que ele leu, é justamente isso, né? É algo eterno. Não tem como refutar, né? Se a gente falar assim que Deus vai perdoar um condenado, né? Até a pergunta, demônio, né? Demônios podem se converter? Um condenado pode se converter? Não, porque isso refutaria, né, a questão do inferno ser algo eterno. Assim como a vida é eterna, né? A graça eterna, a visão beatífica é eterna, o inferno também é eterno. Porque a pessoa escolhe. Gente, uma pequena alusão para que nós possamos entender isso, né? A pessoa, em estado de pecado mortal, pecando contra os 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 da igreja também, é importante lembrar dos 5 da igreja, que às vezes as pessoas esquecem, são também matéria de pecado mortal. Quando nós estamos nesse estado, a nossa alma, ela se torna inimiga de Deus. Ah, mas eu não estou vendo que eu estou inimigo, eu não estou vendo que eu quero mal Deus, que eu estou ofendendo a Ele. O corpo ajuda, gente. A gente está num tempo justamente para isso. O tempo da graça, o tempo de conversão, o tempo de buscar a Deus. E aí, quando a alma ela se separa do corpo, acontece no instante da separação o julgamento. Só que a gente acha assim, né? Ah, mas Deus vai me julgar, Deus que quer somente vai julgar com a ira, né? Com a justiça. Não. Nossa alma em pecado mortal, inimiga de Deus, vai virar as costas para Ele. A gente vai escolher virar as costas para Deus. E aí, Ele vai estar como que de braços abertos, mas não deu tempo. Você morreu em pecado mortal. Por isso essa questão do pecado mortal, né? O pecado mortal, gente, entenda isso. É uma ofensa contra Deus. Eu falava com o Gui, né? Quando você comete uma ofensa com uma pessoa que você não conhece, a pessoa tem dignidade. Você ofendeu uma pessoa, não deixa de ser uma ofensa. Mas se eu ofender o Guilherme, se eu fazer alguma coisa que o Guilherme não gosta, ele é meu amigo. A gente já conversa um pouco mais. Eu sei as coisas que ele gosta, um pouquinho, ele sabe das coisas que eu gosto, também as coisas que eu não gosto. Agora, se eu ofender a minha mãe, quanto maior vai ser essa ofensa?
Agora, pensa só quando você ofende a Deus. Né? Então tem todo esse detalhe. Né? Quer comentar alguma coisa? Aqui que eu tenho também outros 2 pontinhos a partir disso. Sim, o Catecismo nos diz isso pra gente no parágrafo 1033. Não podemos estar unidos a Deus se não fizermos livremente a opção de amá-lo. Mas não podemos amar a Deus se pecamos gravemente contra Ele, contra nosso próximo ou contra nós mesmos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Isso é forte. Com certeza. Um homicida, gente, é algo que a gente precisa entender que não é uma coisinha de brincadeirinha. Né? Aqui eu quero trazer as pessoas que falam isso, né? Mas Deus é amor, né? Deus é misericórdia, né? Um trecho do livro, que depois a gente vai comentar o tema, o nome dele, né? O Homem e a Eternidade, vai falar assim, né? Citando São Tomás de Aquino. A eternidade das penas, né? A gente está falando do inferno ser eterno, né? As penas do inferno são eternas. E assim como o Padre Edson colocou, né? A principal pena, a gente colocou aí nos nossos testes, quiz da vida aí, né? A principal pena não é o fogo, né? Não é a gula, né? A pessoa, enfim, até a tentação, não tem mais tentação, né? Especificamente, é a privação de Deus. É a perda da visão de Deus. Essa é a principal ponto do inferno. E só com um complemento, a gente fez as perguntas, e as perguntas foram realmente uma pegadinha. Por quê, gente? Quando a alma, não tem como o fogo queimar a alma. Não tem como a alma sentir fome. Não tem como a alma ter gula, porque não tem corpo. Tanto que um demônio, por exemplo, isso já é um assunto de outra live, mas só para vocês entenderem o conceito, o demônio não sabe o que é pecado da gula. Porque ele não tem corpo. Ele tem ciência. Ele tem o conhecimento e por isso que ele consegue nos tentar, porque ele observa bastante. Mas qual que é o pecado da alma que um demônio consegue sentir? Vaidade, orgulho, ciúmes, inveja. Isso sim, porque isso afeta a tua alma, entende? Mas a gula e a luxúria, que é do corpo, também te levam para pecados mais espirituais, mais para a alma. Porque assim, tudo começa de um pecadinho e te leva a um pecado maior. Mas por isso que a gente fez a pergunta lá para gerar a pegadinha. Então, por isso que a pena principal do inferno é essa ausência de Deus, esse distanciamento de Deus. Né? Continua aí, Ju. E é interessante porque se tem uma pena principal, que é a privação de Deus, tem penas secundárias. Né? São as penas dos sentidos. A gente não vai aprofundar aqui, mas aí vai falar justamente sobre essa questão do fogo. Mas por que fala então que o fogo é uma geena, né? Um fogo inextinguível? Né? São Tomás de Aquino vai dizer, né, da questão do fogo. Alguns outros teólogos vão falar dessa questão, explicar. Para alguns é um fogo material, de fato. Para alguns é uma sensação, mas que consome. Né? São Tomás de Aquino ele vai trazer essa opinião, esse ponto. Né? Não opinião, enfim. São Tomás de Aquino é São Tomás de Aquino. Né? Ele vai trazer justamente esse ponto em que é algo material, é algo que queima, só que não se vê, não é algo que precisa, tal qual o nosso, né? Precisa colocar lá madeira para queimar. Enfim, nós não vamos entrar nesse ponto, mas só para você entender que a dimensão do fogo é uma pena que entra na pena dos sentidos. A principal pena é a privação de Deus, é a perda da visão de Deus. Mas tem também a pena dos sentidos, que aí leva nesse ponto, né, da questão do fogo e como... Explica, esse é um ponto, quem sabe aí para uma futura live aí a gente comenta num post do YouTube da vida, né? E Ju, e só um breve comentário sobre o fogo, né? Em algumas literaturas, como ele disse, um fogo material, mas também algumas literaturas da igreja vão dizer o seguinte: o fogo do arrependimento, sabe? Esse fogo que queima por dentro de... Vamos dar um exemplo aqui. Quando você perde alguém que você gosta muito, você sente aquele fogo te consumindo e você sabe que aquela pessoa não volta mais. Cara, como isso é ruim. Então, assim, só Deus te completa. Isso que você tem que entender. Deus me completa por inteiro. Só Deus me faz plenamente feliz. E quando eu me distancio desse Deus eternamente, imagina um vazio tão grande em você que você não tem como se conter. Você fala, eu preciso disso, eu preciso desse amor, mas eu não tenho mais. Esse vazio te consome. Vou dar um exemplo. Agora é o que eu acho, tá? Sai do que a igreja fala. Vamos dar um exemplo. Eu não sei se você concorda comigo, Ju. Por exemplo, de uma depressão.
São pessoas que estão vazias e a solução que elas encontram é querer morrer. Mas imagina você não poder morrer, porque a tua alma é eterna. Sim. Imagina esse vazio grande em você, e você fala assim, eu não quero existir porque esse vazio está me consumindo, e você não pode morrer porque a tua alma é eterna. Cara, como isso é... O seu exemplo, Gui, ele está bem alinhado com aquilo que a igreja diz, sim, né? É um exemplo que eu posso até voltar, né? E falar realmente, é da igreja, gente. Por quê? A alma ela está nessa condição. Seria melhor para a alma, né, para o condenado, né, ao inferno, morrer. Ele desejaria, e aí quem diz isso não sou eu, né? Frei Garrigou Lagrange, né? Processo de beatificação, tá, gente? Citando São Tomás de Aquino. A alma, justamente, ela preferiria morrer, desculpa. Ela preferiria ser extinguida do que continuar com esse arrependimento, né? Não é somente um sentimento. E é justamente nisso, olha. Tem duas realidades que as pessoas refutam, né? Mas as penas são eternas. Então isso contradiz a misericórdia de Deus. Porque um Deus bom não gostaria que seus filhos sofressem eternamente. Ele poderia dar um castigo muito específico para um tempo e isso poderia parar. Bom, como é que a gente vai entender esse detalhe aqui? Ó? Olha o que acontece. Deus, ele continua perdoando sempre, como o Guilherme disse. Mas nós escolhemos virar as costas para ele. Só que Deus ainda continua... Olha a doutrina da igreja, né? Sobretudo a parte teológica, né? Da igreja quanto ao inferno. Deus, ele continua agindo com misericórdia por aquelas almas. Como eu falei, elas prefeririam ser extinguidas, né? Mas Deus ainda continua agindo com misericórdia e não dá as penas que realmente essas almas deveriam receber. Deus, ele age na justiça. Por quê? Ele, como supremo legislador, ele... Né, é até interessante porque você está falando de Supremo Tribunal, STF da vida aí, fala de STF o dia todo, né? Ele, como legislador por excelência, né? Vai dizer aquilo que é certo, aquilo que é errado. Né? A igreja que diz o que é certo e o que é errado, não é você, tá? Dá uma dica para você aí, não é você que diz o que é certo e o que é errado, é a igreja que diz. Então Deus, dizendo, né, os 10 mandamentos e tudo mais, ele é justo em executar aquilo que ele fala. Mas ele executa ainda assim com misericórdia. A justiça não se separa da misericórdia, até mesmo para as almas que estão no inferno. Porque era para receber coisas muito maiores, mas ainda assim, Deus usa, né, disso. Né? E aí é o segundo ponto para o Gui também voltar e comentar. Deus, alguém pode falar assim, Deus não quer as penas. Além de falar que as penas é só por um momentinho, não, Deus não quer as penas. Aí eu deixei marcado aqui, né? A gente pode pensar assim. Santo Agostinho, ele vai falar que, sobre os maus, né? Sobre os males, né? Por que tem mal na terra? Por que tem desgraça, né? O mal sempre vai ser para o nosso bem. Deus permite um mal, ele sendo bom, ele sempre vai tirar desse mal um bem. Então ele permite que as almas sofram. Ele permite que haja a condenação eterna. Sabe para quê? Para ajudar eu e você. Para ajudar o Gui, para ajudar eu, para ajudar você que está acompanhando essa live. Porque quando as pessoas são condenadas ao inferno, não tem mais volta. Então quando a gente entende isso, depois eu vou comentar aqui um pouquinho sobre o temor, né? Mas quando a gente entende isso, a gente fala assim, não tem mais volta. Não tem mais jeito, né? Então aqui, ó, ele usa então dessas penas para corrigir a igreja. Elas são medicinais para os outros. São medicinais para aqueles que estão na igreja, né? Por isso que aquela frase que a gente comentou no começo, né? O temor do inferno salvou a muito. É medicinal saber que a pessoa que morreu em estado de pecado mortal, e aí, é claro, tem todo o detalhe, gente, da conversão ali da última hora e tudo mais, não vai falar sobre isso agora, mas a pessoa que morreu em estado de pecado mortal é condenado. Então, o temor disso é que nos faz buscar Deus. Sim, e dois comentários rapidinho. Às vezes alguém está se perguntando, mas o que é matéria grave, né? E matéria grave? Matéria grave está no meu vídeo que eu coloquei no meio da semana. Não vou falar. Brincadeira. Matéria grave quer dizer dentro dos 10 mandamentos, tá? E assim, para ser um pecado mortal tem que ter 3 estados. Você tem que ter
ter realizado alguma das matérias graves, que é um dos 10 mandamentos, ter consciência disso, ou seja, ter conhecimento que isso é uma matéria grave, que isso é errado, e ter consentimento, ou seja, ter querido fazer isso, ter tido essa escolha, né? Você escolheu fazer. Então você é uma matéria grave, você sabe que é uma matéria grave e ainda assim escolheu fazer. Isso é um pecado mortal. Matéria grave é dentro dos 10 mandamentos, tá certo? Uhum. Beleza. E os 5 da igreja que podem acarretar justamente os 10, porque a gente não vai estar amando a Deus sobre todas as coisas quando nós não servimos e agilizamos a dinâmica de toda aquilo que a igreja nos pede. Continue aí. Então, isso é matéria grave que acarreta o pecado mortal. E aí, falando justamente dessas consequências, acho que vocês conhecem um velhinho muito amado chamado Joseph Ratzinger, nosso Papa Emérito Bento XVI. E no livro de Escatologia, Morte e Vida Eterna, de 1977, 1977, ele afirma que Deus não trata homens como menores de idade, os quais, no fundo, não possam ser considerados responsáveis do próprio destino, mas deixa até mesmo ao perdido o direito de querer a própria perdição. Então, mais uma vez, aí se encontra o amor de Deus, porque Deus, amando, deixa ele escolher mesmo querendo que aquele esteja perto. Mas se ele quer continuar distante, já é um problema dele. Então, é assim, Deus, tanto para os anjos, né, os demônios, tanto para nós, ele continua derramando graça de arrependimento. Ele vai enviando para nós graça de arrependimento. Só que chega uma hora que o nosso coração está tão duro, que para a gente já não faz mais essa diferença. E aí chega um momento que Deus para de mandar essa graça de arrependimento. Ah, porque Deus é mau? Não, porque ele já sabe que essa graça de arrependimento que ele está enviando já não faz mais a diferença, né? Então, porque Bento XVI vem dizer que eventos históricos recentes diz que existem pessoas que têm um coração capaz de se fechar. Existem pessoas que têm um coração capaz de se fechar para a bondade, a verdade e o amor. Pode se fechar para Deus, né? Então, o bom velhinho aqui vem dizer que historicamente isso é possível e isso vem acontecendo, né? Então, o inferno é consequência justamente desse amor de Deus por você, de ele deixar você escolher, de você ser livre para tomar as suas decisões. Então, saiba que o inferno não é criação de Deus. Porque, na verdade, é o que a gente vem até falar. Para onde que o demônio foi depois que foi afastado de Deus? Existe o em cima, existe o embaixo? Qual é o lugar? A alma, espírito não ocupa lugar. Então, o inferno não é uma criação de Deus, é uma consequência da tua escolha e do teu pecado, né? Então, é por isso que a gente vem falar que o inferno é esse afastamento eterno de Deus, é esse distanciamento de Deus, é você não sentir mais a presença de Deus, é você se sentir completamente vazio, é esse fogo que te consome, como a gente estava falando um pouco anteriormente. Pode falar aí, Ju. E é interessante quando você falou, só recordando um ponto, né? Quando a gente fala da questão de ter conhecimento do pecado, né? Pode ser que você não sabia dessas coisas. Pode ser que você não sabia de algumas coisas. E agora você começou a saber. Então, fica atento, tá? Porque agora você sabe. Se você não sabia antes, agora você sabe, né? Que pecados mortais levam ao inferno e tudo mais. Mas tem um detalhe também que eu já li sobre e vi alguns vídeos, o pecado da ignorância, né? Que acarreta muito problema. Por quê? Você deveria saber. Você fez catequese, você era para ter buscado mais as coisas de Deus, era para ter lido algumas coisas. Então, às vezes não dá para ficar dando a desculpinha que eu não sabia que pecar contra a castidade era pecado grave. Eu não sabia que faltar domingo era pecado grave. Eu não sabia que cobiçar as coisas alheias era pecado grave. Eu não sabia que abster-se de carne quando manda a Santa Igreja é pecado grave. Eu não sabia que ajudar a igreja nas suas necessidades, não ajudar no caso, é pecado grave. Você não sabia, mas deveria saber. Então, às vezes, a questão da ignorância tem que tomar cuidado, porque quando nós deveríamos saber coisas muito mais básicas,
nós também estamos incorrendo aí em grandes problemas, né? E aí, quanto a isso, a gente vai entender o que o Gui falou, justamente porque a justiça e o amor não se separam, né? Eu quero trazer um trecho aqui, né? A partir do momento que eu coloquei essas objeções, né, que as pessoas fazem, tem um trecho do livro, né, O Homem e a Eternidade, que vai falar de forma muito clara para a gente entender, né? Para a gente quase caminhando para o final, né? Não, 15 minutos ainda. Daqui a pouco a gente vai deixar um momentinho, se alguém quiser fazer perguntas, tá? Nos últimos 5 minutos aí, se tiver alguma pergunta, eu sei que tem alguma pessoa que perguntou já alguma coisa, enfim. Então eu quero trazer esse trecho, né? Para a gente entender. A justiça e o amor não se separam. Então, presta atenção aí, ó. Quando se é condenado pela justiça, se pode recorrer ao amor. Mas, quando se é condenado pelo amor, a quem recorrer? Então, olha a dimensão disso. Ó. Se só fosse a justiça, né, que tivesse cavado o abismo, haveria um remédio. Mas também foi o amor. Foi o primeiro amor que o fez. Eis o que tira toda a esperança. Por quê? Gente, não é só porque Deus é justo que Ele está condenando a gente. Ele está condenando de uma forma ou de outra porque Ele nos ama. Porque Ele quer também que outros sejam salvos. Aí agora esse trecho eu disse para o Gui que eu ia falar. Eu falei para ele que pelo menos um trecho eu ia ler. E é esse, né? Presta bem atenção. Presta bem atenção. Tal é a sorte dos condenados, quando entendem essa questão da justiça e do amor. O amor que deu seu sangue por eles foi esse mesmo amor que os maldisse. Que coisa! Um Deus que veio à terra por vós, tomou vossa natureza, falou vossa língua, curou vossas feridas, ressuscitou dos mortos, morreu, enfim, por vós numa cruz. Aí, agora, um parênteses aqui. Olha o que a gente faz com tudo isso que Deus fala pra gente. Olha só. E após isso, pensais que vos será permitido blasfemar e ir sem medo às núpcias de toda a volúpia? Não, desenganai-vos. O amor não é um jogo. Não se é impunemente amado por um Deus, não se é impunemente amado até o partido. Não é a justiça que é sem misericórdia, mas o amor. O amor, como experimentamos muitas vezes, é vida ou morte. E se trata do amor de Deus, é vida eterna ou morte eterna. Gente, é o amor. É o amor de Deus. A gente está contrariando quando nós pecamos o amor de Deus. Por isso que o Gui fez a série de vídeos. Né? O primeiro é justamente o amor de Deus. Ele nos ama. A gente incorre no pecado quando a gente se afasta desse amor. É justamente isso, entendeu? É eu negar esse amor, né? Com certeza. E até para complementar, Ju, rapidinho, e tem uma frase que diz muito forte disso, que as pessoas creem em Deus, sabem que Deus é amor, mas acreditam que elas não precisam amar. E aí? Entende? Precisa ter uma coerência, né? Com aquilo que você sabe, né? E mas Deus ama. Deus é amor. Mas e você? Você não precisa amar? Ou seja, todo o sacrifício, todo o esforço foi feito de um lado. E você não corresponde. E você não vai para o inferno porque você não correspondeu, né? Tipo assim, eu sou maldoso, eu sou ruim, né? Deus não é homem. Tipo assim, você esqueceu de mim hoje, igual às vezes esposa, você esqueceu de mim hoje, eu não vou falar com você. Não, Deus não é mimizento, sabe? Deus é assim, ó, eu te amo. Eu me sacrifiquei para que você pudesse se salvar, porque entra na questão da salvação do vídeo que eu falei. Cristo morre na cruz para me salvar porque eu não tenho condições de pagar as minhas dívidas. Eu não consigo pagar os meus pecados. Eu posso ser a melhor pessoa do mundo. Ainda assim, eu não consigo pagar os meus pecados. Por isso que eu tenho que tomar Jesus como Salvador, porque só Ele tem o poder de apagar os meus pecados. Ou seja, e eu decido não querer isso. É eu que decido, gente. Então entende uma coisa, é você quem decide abrir mão de tudo isso. É uma escolha tua quando você peca. E aí, como diz Bento XVI, Deus, ele deixa você assumir a tua responsa.
Então, seja homem, seja mulher, e assuma a tua responsabilidade. Entende? Assume a tua responsa, pô. Não fica jogando a tua responsa pro outro. Né? Deus me condenou porque ele não me ama. Não, ele ama sim, justamente por te amar que ele te deixa livre e você escolhe para onde você quer ir. Padre Léo dizia, né? Padre Léo dizia, ir pro inferno é o mais difícil que você faz, porque é uma escolha tua. E a gente acha, aqui o Padre Paulo Ricardo fala muito nisso, citando Santa Teresa, né? Eu já vou falar sobre Santa Teresa, um pouquinho da visão, né? E provavelmente comenta também aí de São João Bosco. Para ir pro inferno, gente, é escolha nossa, só que a gente não precisa fazer muita coisa, não. É não escolher por Deus, né? O Padre Paulo falava no vídeo, né? É deixar o carro na banguela, né? Se você deixar o carro, ele vai descer, né? Se você não fizer nada, a consequência lógica é que nós, né? E eu não estou falando só para você que está acompanhando essa live, porque a gente, primeiramente, aqui escuta, né? A oração que nós fazíamos para preparar esse momento era justamente isso, né? Que tivesse só nós dois, a gente ia continuar, gravar isso aqui, deixar disponível, porque nós também precisamos. Se a gente não fizer nada, o nosso carro vai para o inferno. E é justamente isso que eu quero colocar. O porquê, a gente falava no começo, né? O porquê que a gente estava fazendo essa live, né? E aí as necessidades espirituais, né, de falar sobre o inferno. Por que pregar sobre o inferno? É claro, gente, que, como o Gui falou, é muito melhor a gente olhar, buscar a Deus pelo amor. Buscar a Ele, porque Ele se revela como um Deus de amor. Você acha que a gente quer ficar falando de demônio, dessas coisas do tipo? Lógico que não, né? Deixa de lado que o sangue de Jesus venha lavar essas realidades aí, sobretudo quando a gente fica falando disso. Mas é necessário. É uma realidade. É uma realidade que precisa ser dito. Uhum. É necessário, às vezes, usar o temor. Então, se você não está conseguindo buscar Deus, né, às vezes pelo amor, às vezes vai sair pelo temor. Às vezes vai ser pelo temor que a gente vai buscar, né? Então, aqui trazendo um pontinho desse temor, né? São 3 tipos de temor. O primeiro é o temor mundano. É aquele que você até teme algo, mas você faz o que for necessário para não incorrer, por exemplo, na condenação. Você até ofende mais a Deus achando que isso vai resolver a sua não condenação. Então, esquece, gente. Temor mundano, esquece. O segundo é o temor servil. É um temor interesseiro. Você teme a Deus porque você está ali, seria a atrição. É boa. Você tem medo do inferno, mas ela não é completa. Então, começar com o temor servil, realmente de saber que Deus, Ele é grande, a gente está pecando, mas ainda assim é um interesse. O que o Senhor quer nos levar é o temor filial. Esse sim. A gente não teme perder, né, a Deus, a gente teme ofender a Ele. Então Deus quer nos levar a isso. E aí, como eu comentei, alguns exemplos de santos, né, que tiveram aí essas experiências maravilhosas, apesar de horripilantes, né, de ver o inferno, né? Santa Teresa. Ô Ju, antes de você entrar na Santa Teresa, até dar um adendo isso aí sobre o medo que você falou. Eu tenho o costume de dizer que o medo leva mais as pessoas para o inferno. Porque ninguém muda por medo. As pessoas mudam por amor. Uhum. Aquele que continua no medo não se converte verdadeiramente. Porque é uma mentira que ele está vivendo. Porque eu estou tentando mudar porque eu tenho medo. Mas quando eu tento mudar porque eu amo, a verdadeira conversão acontece, né? E aí fala da visão aí de... Não, Santa Teresa, né, teve essa visão do inferno e ela começou a se perguntar, né? Por que ela não olhava para o inferno dessa forma? Por que ela nunca olhou? Né? E esta visão é uma das maiores graças que o Senhor me fez, ela vai dizer. Esta visão é a partir daí que esses impetuosos desejos de ser útil para as almas. Precisou ela ver o inferno para ela converter, para ela buscar, né, mais o Senhor. E aqui, claro, não vou adentrar, porque eu já vi que o horário nosso aí já estamos finalizando, né? Se alguém quiser comentar da visão do Dom Bosco, pelo menos um ponto. Não, nem vou comentar. Como a gente comenta, aí o comentário nosso interno aqui, gente, é que a gente ia finalizar justamente com as coisas do catecismo, né? Então, pelo menos eu vou colocar um ponto, depois o Guilherme, se quiser, a gente vê se tem alguma pergunta mais específica que a gente pode ajudar. Número 1035 do Catecismo. Número 1035.
O ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno. O fogo eterno, entre aspas. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em quem o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. Aqui a doutrina da igreja, de forma muito resumida, né? Mas é a partir do 1033 até o 1037 que vai falar mais especificamente sobre inferno. Isso. E 1037, Ju, vem dizer assim: Deus não predestina ninguém ao inferno. Para isso é preciso uma aversão voluntária a Deus, ou seja, o pecado mortal, e persistir nela até o fim. Na liturgia eucarística, nas orações cotidianas de seus fiéis, a igreja implora a misericórdia de Deus, que quer que ninguém se perca, mas que todos venham a converter-se. Né? Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda de vossos servos e toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz. Livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Cara, a igreja clama isso todos os dias. O desejo da igreja, né? Então, nós precisamos entender isso, né? Gente, aqui é doutrina, né? Olha, eu vou mostrar para vocês desde já, depois a gente coloca aí o livro que eu usei muito mais de forma específica, é esse aqui, ó, O Homem e a Eternidade. A Vida Eterna e a Profundidade da Alma, da Eclese, né? Do Frei Garrigou Lagrange. Né? O Frei ele está em processo de beatificação. A gente usou o catecismo, né? Como a gente já mostrou aqui, o catecismo da Igreja Católica, sobretudo os parágrafos 1033 a 1037, Sagrada Escritura, né? Se você quiser, por exemplo, uma literatura para aprofundar nisso, né? Castelo Interior aí de Santa Teresa d'Ávila vai falar sobre isso. Um outro livrinho chamado Tratado do Inferno, de Santa Francisca Romana, também um baita de um livro que fala sobre isso. Suma Demoníaca. Suma Demoníaca. E já até aproveitando para avisar, que sexta-feira que vem eu vou falar sobre os anjos e na outra sexta-feira sobre demonologia, né? Então já ficam espertos que vão ser essas 3 sextas. Essa sexta e mais 2. A gente vai tratar justamente desse lado mais espiritual das coisas, né? E assim, eu e o Ju, gente, nós vamos depois fazer vamos compilar tudo e aí solta numa publicação tudo que a gente usou como referência, né, Ju? Uhum. Aí, gente, a gente viu que teve algumas pessoas que perguntaram algumas coisas, fizeram algumas coisas. A gente vai cair daqui a alguns minutinhos, segundinhos que seja. Manda mensagem pra gente no privado, a gente resolve cada um desses pontos, né? Teve uma pessoa que perguntou sobre o livro do Dante, eu não li ainda especificamente, a Divina Comédia, né? Mas ele traz embasamento e traz realmente uma liga em relação à igreja. Teve uma pessoa que perguntou quais pecados levam ao inferno, pecados graves e mansão dos mortos, né? Antes tinha um estado em que não era ainda o inferno, né? Era um estado em que aqueles que morreram na justiça ficavam lá. Isso. E aí, gente, e aí a gente também vai abrir uma caixa de pergunta, né? Tanto no meu perfil quanto no dele. Gente, segue o Juninho, quem tá vindo do meu perfil, né? O cara quem tá vindo do meu, segue o Gui, né? E essa live vai pro YouTube, tá bom? Vai pro meu canal do YouTube. Vai estar no link da minha bio. Então entra lá que eu vou subir depois. E, gente, compartilha geral, né? Se inscreve no meu canal do YouTube fazendo o favor. Me ajuda a crescer, a evangelizar, a chegar em mais pessoas, né? Ju, cara, de verdade, muito obrigado por ter aceitado fazer essa live comigo. Né? Tamo junto. Vamos fazer muito mais lives. Gente, obrigado. Se quiser mandar pergunta no individual ou do Ju, do meu, manda também, mas a gente vai abrir a caixinha lá. E nós vamos também deixar as referências todas nossas numa publicação. Tá bom? Com certeza. Obrigadão, gente. Boa noite para vocês. Compartilha aí, novamente, frisar para vocês. E obrigado por terem participado aí. Deus abençoe. Deus abençoe vocês, tá, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau.